Olá pessoal, estou de volta com mais um vídeo e hoje eu gostaria de falar sobre curiosidades bíblicas. São muitas as curiosidades que nós encontramos na Bíblia e que às vezes nós nem nos damos conta delas. Eu selecionei aqui algumas para que a gente possa conhecê-las. Existem muitas, né? Mas essas que eu selecionei aqui são algumas que são importantes de nós sabermos. A primeira delas é sobre os nomes bíblicos, né? Aliás, todas que eu vou falar estão relacionadas a nomes bíblicos. Então, essa primeira aqui é em relação aos nomes que se repetem com muita frequência na Bíblia. Se você pegar o Antigo Testamento, por exemplo, você vai encontrar muitos nomes que se repetem constantemente, como, por exemplo, Abidias, Azarias, Joaquim. Às vezes a gente imagina que esses nomes eles sejam de uma única pessoa, mas não são, eles se repetem e às vezes de gerações em gerações, né? Não é a mesma pessoa. Uma outra curiosidade que eu selecionei aqui é sobre nomes de pessoas que se tornaram depois nomes de lugares, nome de regiões, nome de rios. São muitas pessoas que depois, lá para frente, você vai ver que da importância dela, ela se tornou nome de lugares, nome de rios, nome de grandes regiões. Como, por exemplo, Ptolomaída, né, que é a cidade construída pelo rei Ptolomeu. Antioquia, que é uma referência direta ao rei Antíoco. E muitos outros nomes que também tiveram essa finalidade. Uma outra curiosidade são nomes que aparecem em apenas determinado livro da Bíblia e depois eles não aparecem mais. Isso também é comum. Eu selecionei aqui, por exemplo, Dude, filho de Noé, aparece apenas uma vez. Tabita também é um nome que aparece apenas uma vez no Novo Testamento. A Tabita é a mesma que a Dórica, depende muito da tradução bíblica, mas aparece apenas uma vez. Uma outra curiosidade que eu selecionei aqui são livros que não aparece nenhum nome de pessoas. Por exemplo, a coleção dos livros sapienciais, os Salmos, os Provérbios, o livro do Eclesiastes. Esses livros não aparece nenhum nome de pessoas. O Salmo aparece lá na introdução, atribuído a Davi, atribuído a Salomão, mas dentro do texto do Salmo não aparece nome de pessoas. É uma curiosidade bem interessante. Uma outra curiosidade bíblica é de livros que são verdadeiras genealogias. De ponta a ponta são livros que relatam nomes, né? Um exemplo clássico são os livros das crônicas, crônicas 1 e 2. São verdadeiras genealogias e tantos nomes que aparecem. Depois, nomes que são aplicados a homens e mulheres. Isso é muito comum também para nós, né? Tem nomes que são atribuídos a homem e a mulher. E na Bíblia também nós encontramos nomes que num determinado momento é homem e no outro determinado momento é aplicado à mulher. Dois exemplos, né? Gomer, no Gênesis, lá capítulo 10, versículo 1, é uma mulher. E lá no livro de Oséias, capítulo 1, versículo 3, Gomer é um homem. Outra curiosidade, nomes que se repetem com muita frequência numa mesma família, por gerações. Como nós temos aqui no nosso país alguns nomes que também se perpetuam em gerações de famílias, na Bíblia também tem isso. Você encontra o nome de uma pessoa que depois o filho, o neto, o bisneto também vão ter o mesmo nome. Acaba confundindo muitas vezes e o leitor distraído pode achar que é a mesma pessoa. Depois, nomes que são mais comuns que outros. Isso também, para nós, isso é comum, né? Nós temos aí José. José você encontra em muitos lugares, né? Então, na Bíblia também, José é um nome muito comum, bastante atribuído. Só que dois Josés que se destacaram na Bíblia é o José lá do Antigo Testamento, o filho de Jacó, aquele que foi vendido pelos irmãos, a clássica história de José, que é muito conhecida no Antigo Testamento.
E o José, esposo de Maria, no Novo Testamento. São esses dois Josés que se destacaram, mas tem muitos outros Josés dentro da Bíblia. Um outro exemplo é Jonatas. Quando se fala em Jonatas, a gente logo lembra do Jonatas, filho do rei Saul, que se destacou pela relação amistosa com Davi, mas existem muitos outros Jonatas na Bíblia. É um nome também muito comum. Uma outra curiosidade são grafias distintas para o mesmo nome de pessoas. Então, dependendo da tradução, e às vezes na mesma tradução bíblica, você encontra uma pessoa com grafias diferentes. Eu selecionei aqui 3 exemplos. Priscila. No mesmo texto bíblico, ela aparece no momento como Priscila, no outro momento como Prisca. Silas e Silvano é a mesma pessoa, aparece com grafias diferentes. E o mesmo atribuído a Deus, né? Deus aparece como Iavé, Javé, e em algumas traduções bíblicas como Jeová. Depois, outra curiosidade, são nomes que pertencem a uma dinastia, que é o caso clássico de Herodes. Tem muitos Herodes na Bíblia. Então, Herodes pertence a uma dinastia de pai, filho, neto, gerações também que se perpetuaram. Quando se fala em Herodes, às vezes a pessoa pensa que é uma única pessoa. Teve muitos Herodes na Bíblia. Outra curiosidade é a diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia protestante. Nós temos essa diferença. A Bíblia católica ela tem 7 livros a mais que a Bíblia protestante. A Bíblia católica tem 73 livros, a Bíblia protestante ela tem 66 livros. Quais são esses livros a mais que tem na Bíblia católica e não tem na Bíblia protestante? Tobias, Judite, Macabeus 1, Macabeu 2, Baruque, Sabedoria e Eclesiástico. São livros que na literatura protestante não são considerados inspirados por Deus, por isso eles não foram colocados na Bíblia protestante. E, por fim, outras curiosidades básicas, né? Jesus aparece lá no Antigo Testamento, mas não é o mesmo Jesus do Novo Testamento. Lá em Eclesiástico 50, 27, aparece um tal de Jesus que é filho de Siraque. Depois nós temos reis e rainhas que tiveram fins trágicos. Isso é muito comum no livro dos reis. E nomes que aparecem numa única tradução, numa tradução e na outra não aparece. Essas são algumas curiosidades. E se você quiser conhecer mais algumas curiosidades, eu apresento para vocês esse livro aqui, que saiu recentemente pela editora Paulus, que é Significados de Nomes Bíblicos. Eu preparei esse livro aqui garimpando a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. Todos os nomes que existem na Bíblia estão aqui por ordem alfabética. Se você quiser conhecer essas curiosidades, conhecer os nomes bíblicos, adquira esse subsídio, Significados de Nomes Bíblicos, publicado pela editora Paulus. Obrigado e não esqueçam aí de dar o seu like. Se você não se inscreveu, se inscreva ainda no meu canal. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Grande abraço.